Saravá a todos, estamos aqui mais uma vez nas dependências do Templo Luz do Caminho para gravar mais um vídeo. Bem, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que tem a ver, com os araxas, ou orixás, e que influencia diretamente, muitas vezes, na estrutura de como nós agimos, de como nós nos posicionamos na sociedade. E eu vou pegar um exemplo claro para que todos possam entender. Quero ver se consigo fazer isso. Então nós vamos ver, por exemplo, vocês já ouviram falar de preguiça mental? O que é preguiça mental? Se pensar é a capacidade de unir os pontos de nossos pensamentos, articulando com as experiências tidas e tirando ou formando conclusões, pela condição de unir os pontos, perceber sinais e integrá-los ao raciocínio, a preguiça mental vem ser exatamente a dormência, por assim dizer, apática dessa condição. E se nós notarmos, muitos, mas muitos mesmo, são os danos causados. E um dos principais é o de não ter visão própria do que se apresenta, aceitando como verdadeiro aquilo que lhe é dado como pronto, empacotado. Não importa se esse pacote, se essa importação, haja dentro dela incoerências. E daí nós vemos aquelas frases que são realmente ditas que são pequenos detalhes, não complique. São o que muita gente diz. Mas quais seriam, assim, esses sintomas da preguiça mental que a gente pode notar, perceber nas pessoas? Bom, a preguiça mental, ela nos dá uma condição, muitas vezes, com pessoas com baixo vigor físico, excesso de cansaço, falta de motivação e, consequente, claro, se não tem motivação, a falta de objetivos claros e definidos para a sua vida. Tudo isso são fatores que contribuem para a manutenção dessa situação. Então nós vamos ver como isso é importante, como isso age na nossa vida, como isso, sem percebermos, pode nos dificultar a nossa posição na vida, a nossa ação na nossa vida. Então nós vamos ver que é comum, muito comum, nós vemos pessoas que se consideram até ativas, sofrerem desse mal. Por quê? Porque elas estão olhando, estão percebendo uma fração da situação. E elas, condicionadamente, se negam a observarem as consequências que advêm da prática isolada de ver e perceber só parte desta fração. Então nós vamos ver que não mais possuem daí essas pessoas que são acometidas por esses sintomas, elas não possuem opiniões próprias sobre o que está acontecendo. E como contraponto a isso, nós vamos ver que no mercado, inclusive no mercado religioso, esotérico, oculto, há um enorme de fornecimento de ideias e crenças já prontas. O único trabalho, então, é escolher uma, ou então abraçar a primeira que aparece
à nossa frente. Pronto, está solucionado o problema. Ora, para essas pessoas, o mundo é um lugar sem consequências, pois quando elas ocorrem, e aí é que está o X da questão também, são apenas injustiças e motivos e indignações sobre ocorrências que vieram tirá-las da sua zona de conforto em que se encontravam. E daí o que acontece? São sempre os outros. É sempre a vida que é tão injusta, tão ingrata. Ou seja, ter responsabilidades sobre o que se diz e faz, buscar suas motivações, ter motivação para o passo a passo de cada proposta de se fazer, ou seja, ter na sua vida ações que tenham início, meio e fim, ou seja, amor pelo que se faz, isso são requisitos que se devem ser apropriados, adquiridos, para que possa sair desse círculo vicioso e pernicioso alimentado por essa preguiça mental. Mas só isso basta? Eu diria, não. Não, só isso não basta, não. Por quê? Porque a preguiça mental, se nós olharmos, ela se encontra onde? O próprio nome diz, mental. Então ela está o quê? Na nossa cabeça, no nosso ori. E quem é o responsável no nosso ori? É o nosso o quê? Nosso orixá. Mas de uma forma mais geral, que orixá é esse que é a nossa cabeça? Nós podemos identificar o quê? Com o sol, que é Oxalá, que é responsável pelo quê? Pelo chakra da cabeça, a nossa coroa. Então nós vamos ver que Oxalá, que tem como atributo a fortaleza, e essa fortaleza combate o quê? A ira, gerando a paciência. Só que paciência demais nos dá o quê? De nós muitas vezes confundirmos elas, de não querermos sair desse nosso condicionamento e nos tornamos o quê? Um preguiçoso mental. Isso, e muitas vezes, nos cria até o quê? Uma certa irritabilidade. Ficamos irritadiços por causa do quê? Desta anomalia nesse nosso chakra que está bloqueado, produzindo essa preguiça mental. Então nós vamos ver que com os amacis correspondentes a essa região, nós vamos poder dar um grande passo para solucionar isso. Eu vou dar um exemplo. Nós aqui no nosso canal nunca damos soluções prontas, ou seja, receitas ou ervas. Por quê? Porque o mundo é dinâmico e cada uma pessoa é diferente um do outro. Então eu não posso receitar algo para o chakra coronário que possa servir para todos. Nós temos que ter esse cuidado. E a Umbanda, ela é vivencial. Então você tem que procurar o quê? O seu sacerdote, o seu templo, o seu terreiro, a sua choupana, para resolver essa questão se está ocorrendo com você. Mas no exemplo prático que eu quero dar agora para você, uma vez me procurou uma pessoa que tinha o quê? Uma determinada, esses sintomas de preguiça mental, e mais do que ele, essa preguiça mental produzia nele o quê? Uma certa, não diria uma timidez, mas ele era tolhido em se expressar justamente, inclusive no mundo profissional. Ele, quando era chamado a dar uma opinião num grupo, numa reunião, ele sempre era o último e muitas vezes ele procurava se escapar disso. Era mais fácil para ele concordar com todas as opiniões que já tinham sido dadas e não dar nenhum ponto de vista, nem sequer um pouco diferente. Então nós vamos ver que nesse caso dele, por isso que digo que cada caso é um caso, ele tinha o que? Influência o quê? Um certo bloqueio do chakra
da coroa, o chakra de 1000 pétalas, e o chakra denominado também da comunicação, que é o da laringe, que é da falange das crianças, de Iori, ou seja, de se pronunciar. Esse chakra da criança, que nós vamos ver, ele tem como atributo que o entendimento. E esse entendimento, o que ou seja, combate o que? O receio que gera o que? A esperança. Ou seja, um indivíduo que tem esperança é um indivíduo que é motivado, tudo que ele não era. Então aqui ele tinha o que? Combinado dois bloqueios, tanto no chakra de 1000 pétalas, o chakra da cabeça, como o chakra da laringe, de se pronunciar, da comunicação. Então o que acontece? Nós temos que combinar daí ervas que são de Iori com ervas que são de Oxalá, para que esse indivíduo possa o que? Harmonizar esses dois chakras e ele, na sua vida material, nas suas ações, ele estar mais efetivo e completo. E daí ele possa justamente exercer aquele desiderato que nos diz que nós temos o que? Saber, ousar, querer, falar e calar. Essas 5 condições que estão interpenetradas em todos os nossos chakras, que são regidos pelos 7 arachas, ou orixás, ou araxás, como dizem outros, nós vamos ver o quê? Que eles nos propiciam uma harmonia quando nós identificamos isso e que com determinadas ervas isso é colocado, é feito amacis com pontos dentro do terreiro. Isso numa corrente mediúnica, muitas vezes é solucionado sem até os próprios médiuns perceberem, porque é ritual da Umbanda, faz parte das ferramentas dos terreiros, os amacis. Então isso em determinado momento pode até ser solucionado até sem se perceber isso, né? Isso dá um ganho a todos aqueles que participam. Mas e aqueles que não, que são da assistência e que estão passando por esse problema? Então esse vídeo é direcionado para todos. Mas nós não vamos dar, como falei, uma receita própria para isso. Por quê? Porque cada caso é um caso. E nós vamos ver, por exemplo, que nós aqui na nossa raiz usamos várias ferramentas para chegar, muitas vezes, a um denominador comum. De como fazer isso, de como combater isso. Nunca desprezando o quê? A orientação das entidades, que elas que vão nos propiciar. Mas tem outras ferramentas auxiliares importantes, como a astrologia de Umbanda. Por exemplo, nós vamos ver o que? Aonde o sol de uma determinada pessoa, de um indivíduo, aonde está, em que casa está esse sol. Se está na primeira casa, se está na segunda, porque tem a casa que é justamente do externo, que é, ou seja, do mundo profissional, tem a casa que é do familiar. Quantas vezes nós não temos, muitas vezes, um filho, uma filha, que é mais intimista, que é mais calado, que não participa das decisões da família, sempre está recluso. Então nós temos que ver todas essas questões. Então, nós vamos ver que a Umbanda tem a sua profilaxia, ou seja, o mundo das ervas, a magia heterovegetal, os amacis, justamente com outros preceitos, podem encaminhar e solucionar muitas questões e problemas que acontecem na nossa vida diária. Se você gostou desse vídeo, acesse o nosso canal, se inscreva, até aparecer lá que você foi inscrito e compartilhe. Luz no caminho, paz no coração e reflitam sobre tudo que foi dito. Saravá.